Eu acho que nos últimos anos, eu venho pensando assim, como que o cuidado pode acontecer através da comunicação, assim, né? Então, como é que a gente se cuida através do jeito que a gente se comunica, assim? Se comunica com as outras pessoas, se comunica com nós mesmos, né? Nós mesmas. Porque tem uma comunicação que é interna, né? E tem uma comunicação que é mais assim, né? Na verdade, está tudo conectado, sim, né? Dá para focar numa comunicação que acontece mais com os outros ou comigo, né? Uhum. Geralmente, quando a gente pensa em comunicação, vem uma imagem mais de se comunicar com outra pessoa, né? Mas até conectando com o tema de hoje, essa comunicação comigo mesmo é uma comunicação que muitas vezes acontece de uma forma meio automatizada, né? Meio invisível, assim. Muitas vezes a gente nem se dá conta dos diálogos internos que a gente tem, né? E esse é um dos temas que eu venho pesquisando. Não sou uma pessoa que tem tudo resolvido em relação a isso, não sou uma Ah, pessoa que chegou à iluminação, ah. mas eu sou só mais uma pessoa que está pesquisando e compartilhando reflexões que me ajudam também, né, nesse caminho. E acho importante falar isso também, sabe? Porque como eu vivo falando sobre essas coisas, muitas vezes as pessoas acham que eu tenho tudo resolvido, assim, né? E ficam me colocando num lugar diferente do lugar que eu tô, assim. Acho que isso deve acontecer com você também, de alguma forma, né? Sim. Então é isso, eu sou uma pessoa que está pesquisando e compartilhando. E, gente, eu adoro contar essa história. O Pedro não lembra, mas eu conto mesmo assim, Conta. porque me marcou mesmo, marcou minha vida esse dia. Eu nunca vou me esquecer de quando, acho que foi numa conversa de telefone. Eu estudei com o Pedro na Faculdade de Comunicação das Artes do Corpo, na PUC-SP. Já começou aí, né, Pedro, a comunicação. Sim. O meu interesse sempre foi o corpo, o movimento. E o Pedro, ele acabou indo para esse lado da comunicação, não só interna, mas também da fala, como se expressar através da fala. E eu lembro do dia que eu já estava morando em Ribeirão, e ele falou assim, Bela, ele só falou assim, Bela, comunicação não violenta. Eu fiquei assim, que é isso, Pedro? A gente tá falando uma outra coisa. Ele falou, não, 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 para tudo que você está fazendo agora, tudo que você está pesquisando. Comunicação não violenta. Eu descobri esse negócio, tá transformando a minha vida. Falei, ah, é? E ele só repetia isso, comunicação não violenta. Falei, tá bom. Ah, Passou um tempo, fui dar um Google, fui pesquisar, depois fiz curso, li livro, e aí eu acho que o Pedro foi você mesmo, Pedro, que acendeu a primeira luz para a importância naquele momento, né, da comunicação com o outro e abriu também várias portas, assim, para ser mais um caminho de autoconhecimento, mais um caminho, eu acho que também para encontrar, eu acho que para encontrar algum certo tipo de sentido, de paz comigo mesma, com as minhas escolhas e com quem estava ao meu redor. Então, eu adoro contar essa história, porque foi realmente você, Pedro, que chegou com a comunicação não violenta, assim, iluminando. eu acho que é uma dessas coisas que quando a gente descobre dá uma empolgação de contar para outras pessoas, né? E sempre tem alguém assim que descobriu algum assunto que sempre vem falando daquele assunto assim. E acho que é isso assim, né? Eu falei em outras palavras, mas basicamente o que eu pesquiso é a comunicação não violenta, assim, né? E também metodologias colaborativas, assim, formas da gente se relacionar de uma forma mais saudável, assim, né? Uhum. Tanto internamente quanto com outras pessoas na sociedade e tal. Então, é uma pesquisa ambiciosa, né? Não é uma pesquisa pequena, assim, mas tem a ver com também processos assim de transformação que eu vivi, que eu vivo ainda, né? E que tem muito a ver com isso, assim, coisas que eu vivi e vivo e que eu compartilho com outras pessoas para mostrar para elas que tem outros caminhos, assim, né? De se comunicar, de se relacionar. Para mim, acho que
acho que isso deve ter acontecido também com você, né? Conforme a gente vai estudando certas coisas e vai descobrindo, nossa, dá para fazer de outro jeito, olha, tem esse outro jeito também. Isso é muito legal, assim, né? Isso é muito legal, porque aí a gente deixa de ficar refém da nossa ignorância, né? De só conhecer um caminho para lidar com uma situação. Então, quando você tem, poxa, vários caminhos aí na caixa de ferramentas, né? É mais legal, porque aí você tem várias escolhas, assim, né? E o E que eu é acho isso, e aí estamos aqui. E o que eu acho bonito de, não sei se vocês que estão assistindo a gente viveu alguma coisa assim parecida com seus colegas de qualquer curso que você fez na vida, é o mesmo curso, mas como cada pessoa toma seus caminhos diferentes, e eu acho que é por isso que eu gosto tanto de trocar com o Pedro também, que eu acho que por caminhos diferentes, ele pela comunicação não violenta, eu pela educação somática, pela técnica clausiana, eu acho que a nossa ânsia, a nossa busca de vida é estar nesse lugar realmente que a gente possa ter uma relação não tão violenta com a gente mesmo e com os outros. Seja dentro de uma sala de aula, então eu fui muito buscar essa não violência no universo da dança. Como é que eu poderia ser menos violenta comigo mesma? Teve um momento que eu perdi o prazer de dançar pela maneira que aquela dança era ensinada, né? Pela metodologia que aquilo era passado para mim, eu perdi o prazer de uma coisa que eu gostava tanto. Então eu tive essa busca. Peraí, eu amo a dança. O problema não é a dança. Talvez o problema seja a maneira que essa dança está sendo ensinada nesse momento para mim. Então, eu encontrei esse caminho da não violência comigo na dança pela técnica clausiana. E aí eu acho que você foi, acho não, né? Tenho certeza que você foi aí por esse caminho da comunicação não violenta. E eu vejo a transformação na sua vida, como tudo mudou depois que você começou a prestar mais atenção, a estudar e a mergulhar nesse universo da comunicação não violenta. E uma coisa que você trouxe, que eu acho que tem muito a ver também com a minha pesquisa, é justamente essa coisa do diálogo interno que nós temos com nós mesmos o tempo todo e que às vezes a gente não percebe o quanto que a gente às vezes pode estar sendo cruel com nós mesmos nesse auto-julgamento. E também até quando a gente tem o intuito de autocuidar da gente. Como a gente, meu Deus, e você também foi a primeira pessoa numa live sua que veio com exatamente esse título, As Ciladas do Autocuidado. Eu falei, mas o que o Pedro tá arrumando? Como assim, as ciladas do autocuidado? Autocuidado é uma coisa tão boa, vocês não acham, gente? Alguém aí que tá aí, quando também viu esse tema, sentiu uma estranheza, falou, mas esse lado do quê? Autocuidado não é uma coisa maravilhosa, linda, que vem para o bem? E este menino começou a iluminar umas coisas que eu falei, olha, eu faço isso, eu nem tô percebendo que eu estou fazendo isso, eu chamo isso de autocuidado. Como assim? O que está acontecendo? Pedro, como que você chegou nesse lugar de descobrir, de perceber que tinha uma cilada no autocuidado, antes da gente falar exatamente, iluminar quais são algumas dessas ciladas? Como é que você chegou nesse lugar? Foi bem devagar, assim, né? Muita gente que me vê falando sobre esses assuntos, assim, acha que vai começar a entrar em contato com essas práticas e vai, assim, explodir uma bomba de transformação, né, do dia para a noite, assim. E eu acho que uma das coisas importantes de serem faladas é que é muito gradual mesmo, né? É gradual, assim, é muito gradual, demora, porque essa transformação, ela é uma transformação, assim, não só de ideias, assim, mas ela é uma transformação cognitiva mesmo, né? Para você começar a perceber certas coisas acontecendo, né? É uma transformação, assim, que ela é física, ela é neurológica mesmo, porque os nossos neurônios se acostumam a fazer certos trajetos. Então, o jeito de pensar, a gente se acostuma com certos jeitos de pensar. E aqui a gente está falando de observar os jeitos de pensar, se dar conta deles e pensar, será que dá para ser de outro jeito?
né? Então, foi nessa pesquisa da comunicação não violenta, e aí com o foco mais especificamente voltado para a relação comigo mesmo, né? Que a gente chama de uma relação intrapessoal, mas que não está separada das outras relações, está tudo se afetando, se conectando, mas esse foco específico do diálogo interno, né? Quais são os diálogos internos que eu tenho comigo mesmo? Como é que eu observo as minhas próprias necessidades também, né? Porque a gente está falando disso quando a gente fala de autocuidado, a gente está falando exatamente de perceber do que eu estou precisando, né? O que está vivo em mim agora, do que eu estou precisando e será que eu posso fazer alguma coisa a respeito? Essas são as perguntas básicas, assim, né? O que está vivo, do que será que eu estou precisando e o que será que dá para fazer a respeito? São 3 perguntas básicas, mas muitas vezes que eu consegui parar assim e me perguntar e buscar respostas, nossa, me ajudou a organizar, assim, né? Porque muitas vezes se eu estou mexido emocionalmente, é difícil organizar. Então, essas perguntas simples ajudam. E aí, da onde que veio, né, essa ideia? Veio de eu ver bastante gente falando sobre autocuidado, e eu acho muito legal falar sobre isso, mas eu comecei a perceber certos detalhes que eu não via na fala das pessoas. E aí eu falei assim, poxa, e se eu fizesse um material, uma live voltado para isso, assim, né? Voltado para esses detalhes que eu não estou vendo tanta gente falando, né? Muita gente fala que autocuidado é importante. Realmente é importante, né? Agora eu listei, naquela live, né? Eu listei, acho que eram mais ou menos cinco temas, assim, que eram temas que eu não via tão frequentemente assim nas lives, né? E eu acho que são armadilhas, porque o autocuidado ele pode, depois a gente pode até detalhar, né? Mas o autocuidado ele pode virar um monte de confusão interna, dependendo do que você está entendendo como autocuidado, né? Como é que você está olhando para isso? Então veio daí. E veio também da necessidade das pessoas, porque eu fiz uma pesquisa com as pessoas da minha rede, as pessoas que estavam interessadas no workshop que eu ia dar. E aí, esse tema do autocuidado veio muito forte também, mas veio assim, eu não consigo me cuidar, eu não consigo dizer não, eu tenho dificuldade de dizer não, eu tenho dificuldade de falar o que eu quero, tenho dificuldade de expressar o que eu estou sentindo, eu tenho dificuldade de estabelecer limite nas relações, várias coisas assim, né? E aí eu acho que isso que a gente vai falar hoje aqui tem a ver com tudo isso, assim, que acho que acho que ajuda em todas essas habilidades, né? Uhum. Acho que é isso, veio daí, assim. Que legal. A live que você deu foi uma verdadeira aula para mim. Eu anotei vários pontos naquele dia e comecei super a refletir sobre. E uma das coisas que mais ficou forte para mim, que eu acho que a gente já vai entrar mais especificamente, né, nesses pontos, mas é que o que ficou mais vivo é de que o autocuidado ele vai passar por vários lugares, dependendo de como do que você quiser. Então, tem, para mim, nessa perspectiva, também tem esse lugar de você fazer essas perguntas maravilhosas que a comunicação não violenta traz para você reconhecer quais são as suas necessidades, o que você pode ou não fazer por você mesmo. Mas também passa por outros lugares de como é que eu posso trabalhar o meu corpo, fazer exercício físico? Isso também é um autocuidado? Será que eu estou dormindo bem? Isso também é um autocuidado? Diga lá. Uhum, uhum. Você Eu respirou. acho que essa pergunta é muito legal. Inclusive, quem quiser botar aí no chat, acho que a gente pode convidar quem estiver ouvindo a gente aí a botar no chat o que você entende por autocuidado, né? Que estratégias de autocuidado você acha que você usa, pratica, né? Porque realmente autocuidado pode ser muita coisa, assim. É um nome que pode ir para muitos lugares, né? E aí, dependendo de como a gente entende, eu entendo autocuidado como as coisas que eu faço para cuidar daquelas necessidades que estão
pedindo cuidado, assim, né? Ou que pedem regularmente, né? Pedem cuidado regularmente. Então, às vezes, eu não preciso necessariamente esperar uma necessidade minha gritar para sair correndo e ter que apagar o incêndio daquela necessidade. Se eu sei que aquela necessidade é recorrente, eu posso pensar em coisas recorrentes para fazer, para cuidar daquilo, né? Então, coisas muito básicas, tipo dormir, né? Tomar banho. Dormir, tomar banho, descansar, né? Amar, se divertir, né? Ter relações que te nutrem, assim. Agora, eu acho que autocuidado pode ser muita coisa. Eu não sei se você vai perguntar mais para frente, né? Mas eu acho que a gente tem várias estratégias diferentes de autocuidado, que são basicamente as coisas que a gente faz para cuidar das nossas necessidades. Mas aí eu não sei se eu já posso entrar aí, Uhum, né? vai lá. Claro. Tem uma coisa que eu acho legal refletir, que é assim, tem certas coisas que a gente faz que são meio que válvulas de escape, né? Então, assim, se eu tô num momento de sentir uma sensação muito desconfortável, ou se eu tô sobrecarregado, ou se eu tô muito ansioso, né? Ou se eu tô em algum momento da minha vida que eu tô me sentindo de alguma forma assim, com uma carga grande, que nem uma panela de pressão, né? Que tem aquela válvula de escape. Se a panela de pressão não tivesse aquela válvula de escape, ela explodia, né? Então a gente também tem as nossas válvulas, que são aquelas coisas que a gente faz para né? Para dar para soltar mesmo, assim. Só que dependendo da válvula de escape que eu escolho, ela pode ser uma válvula de escape mais imediatista, né? Focando num escape mais a curto prazo, só que a longo prazo ela vai me prejudicar. Por exemplo, conheço várias pessoas que fizeram meus cursos ou até pessoas que eu faço sessões assim individuais, que um dos desafios é: Pedro, eu estou muito estressado ou estressada, né? Estou muito ansioso e aí me dá vontade de comer. Acho que muita gente já passou por isso, né? Em algum nível. Eu acho que isso é uma coisa muito comum. Me dá vontade de comer, me dá fome. Então essa fome, ela não está tentando cuidar da nutrição, né? Ela está virando uma válvula de escape do estresse, porque muitas vezes quando você vai comer, você sai daquilo que você estava fazendo, né? Você muda, muitas vezes você muda até o ambiente da sua casa, você refresca a sua energia, você distrai o seu sistema sensorial, você bota um sabor diferente para dentro, né? Um sabor gostoso. Então, tudo isso é uma válvula de escape, pode ser uma válvula de escape. Agora, o grande dilema é: a pessoa, se ela transforma essa válvula de escape numa válvula de escape que ela come muito doce ou come muita comida e depois passa mal, né? Ou se a pessoa começa a engordar e aí começa a se sentir mal com isso, aí vira um conflito interno, né? Porque ela está usando uma válvula de escape e que pode ser várias coisas. Estou usando comida como exemplo, mas pode ser qualquer outro tipo de vício, né? Alguma coisa que vira uma compulsão, porque a compulsão tem essa conexão com a válvula de escape. A compulsão, ela tem essa conexão, é quase como se fosse uma estratégia trágica de autocuidado, né? Porque no curto prazo, ela cuida de alguma coisa, mas logo depois, ou mais a médio e longo prazo, ela vai te prejudicar, assim. Então, uma das reflexões que eu gosto de fazer comigo mesmo é assim, tá, eu tô com essas válvulas de escape ou essas fontes de energia, mas a longo prazo elas também estão sendo benéficas ou está tendo um certo conflito, né, entre o curto prazo e o longo prazo? Porque se está tendo um conflito entre o curto prazo e o longo prazo, aí talvez seja uma questão de refletir sobre isso, né? E não é uma questão assim moralista de falar, não, é errado comer, né? Ou
a pessoa que vai fazer o seu próprio julgamento, né? O seu próprio balanço geral. Tem pessoas que são viciadas em comer, né? Como válvula de escape, tem pessoas que são viciadas em Facebook e Instagram, Eu ia falar isso, exatamente. né? Assim, tem pessoas que são viciadas em beber álcool, tem pessoas que são viciadas em, sei lá, em sexo, né? Então, essa compulsão ela pode ir para vários lados. Só que alguns lados socialmente eles são vistos mais como mais aceitáveis, né? Ou mais assim, ok, e outros são mais assim, ah, nossa, que horror. Uhum. Mas eu acho que é meio que um balanço que a própria pessoa pode fazer, assim, sabe? E muitas vezes e aí eu acho que tá uma dica legal, assim, muitas vezes quando eu penso a longo prazo, por exemplo, exercício físico, muitas vezes me dá preguiça de fazer exercício físico, né? Uhum. Porque ali quando eu tô fazendo, eu falo, ai, nossa, ou antes, não, antes de fazer, fica assim, ah, será que eu faço? Não, hoje eu vou ver mais um vídeo aqui no YouTube. Não, vou comer alguma coisinha. Aí eu como alguma coisa, a barriga tá cheia, eu falo, não, eu vou esperar mais um pouquinho, que agora a barriga tá cheia. Né? Então tem toda essa procrastinação. E aí, só que aí eu penso assim, não, mas a longo prazo é um investimento em mim mesmo, é um autocuidado e tal, né? Então, assim, às vezes a curto prazo não é tão prazeroso, mas a longo prazo vale a pena, né? E eu acho que é isso, é uma dança, assim, né? É a dança entre o curto prazo e o longo prazo. Qualquer desequilíbrio radical nesse sentido, eu acho que é prejudicial, né? Mas acho que a própria pessoa vai poder fazer esse balanço, né? Outras pessoas acho que não vão conseguir fazer por ela. Não sei também. Você pode sempre pedir a opinião de alguém também, né? Sobre isso. Mas acho que é isso. Falei um monte de coisa, nem lembro onde é que começou essa... Gente, vocês acham que isso está fazendo sentido? Alguém se identificou com alguma dessas coisas que a gente trouxe, de ter essa válvula de escape mais imediata? Alguém já tinha pensado nessa coisa do longo prazo? Já tinha colocado essas duas questões de imediatismo e longo prazo na balança? Porque até o Pedro trazer, eu nunca tinha pensado sobre isso. E também nunca tinha tido essa reflexão de que, olha, eu posso estar realmente assim tendo essas válvulas de escapes para me cuidar que podem ser uma cilada. Essa que eu sou muito, muito docóloga, eu sou uma formiga, eu adoro doce. E se tiver doce em casa, para mim é uma questão. Eu prefiro não ter, de verdade. Mas agora que na pandemia eu tô morando com os meus pais e eu tenho que puxar, o meu pai é uma formiga. Tem sempre um bolinho, um chocolatinho. E eu me vi agora. À tarde eu falo, Sim. ai, nossa, vou parar tudo aqui agora só para comer um Comer um docinho, né? docinho. Que docinho é energia, né? Chocolate é Ai, energia. uma serotonina aqui, ia ser tão bom agora. Então, É, começar. Não, mas espera aí, isso a longo prazo. E qual que é a outra escolha que eu possa fazer que também vai me trazer um prazer, inclusive sensorial, que eu possa, de repente, cuidar mais de mim e não precisar ir sempre, né, só para essa válvula de escape, porque para mim quando você trouxe isso, eu comecei a refletir também sobre esses padrões de comportamento, que é um padrão neural, que é um padrão de movimento, de estar sempre indo para o mesmo lugar. Então, eu vou sempre para o docinho, eu nem estou pensando, já está no automatismo. uhum. A gente está usando o doce aqui como um exemplo agora, mas enfim, pode ser qualquer outro hábito que você tenha. E como é que eu posso também, isso que eu amo muito, muito, muito na dança, eu sempre vou fazer esse paralelo, porque às vezes as pessoas não entendem o porquê que eu levanto tanto essa bandeira, assim, de que, gente, descobrir a sua própria dança é fundamental para a sua transformação pessoal. E principalmente agora na pandemia, eu tenho sentido, até para esse resgate do prazer de se mover, que se eu também não tomar cuidado, eu vou ficando cada vez mais sedentária e na cadeira e me acostumando a não me mover. Eu sinto muito prazer em descobrir a minha própria dança, porque a partir do momento que eu estou explorando novos movimentos, eu sinto que eu estou fazendo novas escolhas neurais. Eu estou me tirando literalmente da zona de conforto, ainda assim com prazer de descobrir novas coisas.
Então, são novos caminhos, assim, que a longo prazo me fazem muito bem. Mas só Posso só para... comentar uma coisa? Pode. Eu acho que uma coisa que você falou é muito legal, assim, que é o ambiente, ele vai influenciar muito, ele vai ou facilitar ou ele vai dificultar que você faça aquela coisa que você quer fazer, né? Então, por exemplo, vamos supor, eu quero parar de comer tanto doce e quero comer outras coisas em vez do doce, né? Foi até uma estratégia que eu fiz, assim, porque eu também tenho essa coisa de comer, acho que muita gente tem, né? E eu falei assim, tá, eu gosto de mastigar, eu quero continuar mastigando, eu quero, né? Essa coisa bem oral, assim, mas se eu continuar comendo tanto açúcar ou tanto doce assim, esse negócio vai me fazer mal. E aí eu comecei a pensar, o que que eu posso colocar no lugar desse doce, que vai ser gostoso também, que vai ter um sabor, vai ter alguma coisa ali, mas que não vai pegar tão pesado assim no açúcar, né? Eu comecei a pensar, cenoura, porque cenoura é crocante também, sabe? Eu comecei a fazer, são pequenos ajustes assim. Mas se eu moro numa casa que tem um monte de doce, eu vou comer o doce. Eu vou. Tipo, quando você vê, você tá comendo. Que nem qualquer outra coisa, assim, né? Você quer fazer uma coisa, você quer muito ter algum tipo de transformação na vida, né? Se o seu ambiente não está facilitando, meu, é muito mais difícil. Eu quero fazer exercício físico, mas putz, o ambiente não está facilitando, ou porque não tem espaço, ou porque as pessoas também não estão ajudando, ou, né? Isso vai dificultar, vai ficar mais difícil, assim. Isso eu acho que é uma sacada que, assim, a gente pode parar e pensar, como é que eu crio um ambiente que facilita com que eu faça essa transformação, que é uma transformação difícil de fazer. Como é que eu vou fechando o cerco, assim, para que eu me auto-sabote menos, para que eu procrastine menos, né? Então eu acho que é uma forma diferente de pensar, porque uma forma convencional de pensar é assim, eu sou responsável por isso, né? Mas se eu penso que o ambiente também influencia, como é que eu posso criar um ambiente que me ajude nesse sentido? Porque a transformação muitas vezes é difícil de fazer, né? Eu mesmo tenho várias transformações que eu ainda quero fazer em mim mesmo, mas é difícil, dá preguiça, eu boto outra coisa para fazer no lugar, eu esqueço, eu falo, não, eu vou fazer, não, eu acho que isso não tem jeito, né? Então tem várias conversas internas que vão acontecendo assim, e isso acontece com todo mundo, eu acho, né? Então como é que a gente pode criar um ambiente para que facilite, né? Facilite o processo, porque aí aumenta a chance, né, da gente conseguir ir fazendo essas transformações. Esse é um outro ponto nessa matemática aí do autocuidado, nessa composição, nesse... Ai, como chama? Quebra-cabeça do autocuidado. Nessa Sim. pecinha fundamental que Sim. muita gente esquece. E você também, na sua live, eu falei, como assim? Eu estudei teoria corpo-mídia, que fala, Uhum. né, do ambiente, que a gente, olha, estamos o tempo todo em comunicação com o ambiente, não existe separação. E eu tô esquecendo desse fator que você trouxe, está trazendo agora. O ambiente, ele vai contar. Ele vai ou potencializar aquilo que você quer, seja uma transformação ou um simples ato de autocuidado, um simples ato de agora eu quero tomar banho. Mas se eu sou uma mãe com 5 filhos, talvez esse ato de autocuidado, ele pode ser um pouquinho mais desafiador para mim, que agora no momento não tenho filhos. Então, como é que a gente ignora? E quando a gente fala ambiente, a gente não está falando só ambiente físico, casa. A gente está falando de tudo que compõe esse ambiente. As pessoas, o seu pet, a iluminação, o frio, né? Poxa, como é que eu vou acordar? Fazer parte do team 5 horas da manhã que acorda e vai fazer essa rotina matinal. Sendo quando eu acordo, tá um puta frio. Eu falo, gente...
como? Então, são todos esses fatores, quando a gente fala ambiente, né, que vão além da gente, mas que também estão o tempo todo se comunicando com a gente. E é muito cruel quando a gente pensa nessa fala do autocuidado, que eu me peguei muitas vezes, inclusive aqui nesse Instagram, falando, só depende de você. Vai lá, você consegue. Esse tipo de incentivo tem uma cilada muito, muito perigosa, que a gente precisa ficar realmente. Então, eu te agradeço muito por essa reflexão. E estou muito feliz da gente poder reforçar ela aqui nesse Instagram justamente por isso. Porque não tem como a gente ignorar. O autocuidado para mim, para você, não vai ser o mesmo para uma pessoa nessa pandemia que precisa trabalhar das 8 às 6, das 9 às 6 e pegar transporte público, ainda chegar em casa e ainda ter que fazer um monte de coisa. Como é que eu vou falar para essa pessoa? Acorda uma hora antes, medita. Exato. Medita, né? Tem a sua rotina. Então, assim, não é num lugar de que você é vítima da situação e vítima do seu ambiente. Não quer dizer, como o Pedro trouxe aqui, que você realmente não pode olhar com consciência, poxa, esse ambiente não está me favorecendo. Ou, poxa, esse ambiente está me favorecendo. Então, você vai olhar com consciência para isso, entendendo que faz parte dessa matemática, esse ambiente, que vai contar sim, se você vai conseguir ou não praticar o seu autocuidado. E como é que você pode tentar reajustar essas peças para que você possa fluir com o seu autocuidado, mas sem ignorar de que isso vai contribuir ou não, porque senão fica muito pesado, né, Pedro? A gente está nessa do lugar do eu sozinha, eu sozinho, e como vem uma culpa, eu mesmo sentia muita culpa. Poxa, hoje eu não consegui, loser, fracassada, meu Deus, não acredito. Eu falo tanto sobre autocuidado e eu mesma hoje não parei um segundo para beber uma água, para fazer um xixi. Tô aqui há meia hora aprendendo meu xixi, sabe? Sim. Então, eu acho que considerar o ambiente é uma luz, gente. Traz mais amor para os meus atos para com mim mesma e até para esses diálogos internos, que a gente vai falar também sobre isso, que precisa ser considerado. Sim. E tem uma coisa também que, por exemplo, acontece comigo, né? Eu sou uma pessoa que fala aí de comunicação não violenta, de inteligência emocional, equilíbrio emocional, tal. E, como todo ser humano, eu tenho os meus altos e baixos também, né? Aí, quando eu penso em ambiente, eu tento criar um ambiente que, nos momentos que eu não tenho força para continuar, o ambiente meio que me empurra, assim, né? Então, o que eu quero dizer com isso? O ambiente é feito de pessoas, você falou, né? Então, assim, quanto mais eu participar de círculos de pessoas que estão sintonizadas com isso também que eu quero pesquisar, né? Mais vai ficar fácil de eu continuar seguindo nessa transformação, né? Então, por exemplo, uma pessoa que quer começar a pedalar de bicicleta, eu quero começar a pedalar. Você vai pedalar sozinho? É uma coisa. Agora, se você faz parte de um grupo de pedalada que vai se reunir todo domingo de manhã, sabe um negócio assim? Meu, mesmo no dia que você não quiser, você fala, mas o grupo vai, não sei o que, a galera já começa a mandar mensagem. Então, assim, tem essas estratégias também para não deixar tudo nas nossas costas, sabe? Como se fosse assim, buscar ambientes que nos ajudem a fazer aquilo que a gente quer muito fazer, mas que às vezes tem dia que é difícil, né? Tem dia que a gente não está com energia e tal. Então, eu acho que participar de grupos, participar, por exemplo, de cursos que são montados grupos, né, grupos de prática, grupos de estudos, isso ajuda muito, porque tentar esse tipo de transformação individualmente pode ser muito difícil, né? E imagina, por exemplo, participar de um grupo de pessoas que estão
pesquisando o autocuidado, meu, isso vai ficar muito mais fácil de você mudar alguma coisa na sua vida. Você vai encontrar, não só você vai encontrar outras formas, outras estratégias de autocuidado, mas também você vai encontrar pessoas que também não têm as respostas para suas perguntas e elas vão estar juntas lá e uma vai olhar para a cara da outra e falar: nossa, você também tem essa dúvida? Nossa, eu também tenho. E isso é legal, né? Porque nem sempre a gente vai ter as respostas, mas esses grupos acho que podem ajudar muito, assim, né? Nossa, ajudam E demais. é uma estratégia. Uhum. Eu que sou do time aí, né? Do time do exercício físico, através da dança, do movimento. Eu dou aulas individuais e dou aulas em grupo. E tudo online, gente, pelo amor de Deus, nesse momento que a gente tá, tudo online. Mas eu até essa é uma questão. No início da pandemia, eu pensei como é que nós vamos fazer? Porque, de fato, esse trabalho com o corpo, com a dança, ele tem muito mais potência em grupo. Eu nunca trabalhei individualmente. O seu trabalho individual tem a sua potência por eu estar olhando para uma pessoa e vendo as questões específicas dessa pessoa. Mas o grupo tem um lugar de realmente de identificação e de rede de apoio muito potente. E quando a gente foi para o online, eu sinto que esses encontros de estar em grupo com as pessoas juntos ali, não, naquele momento eu vou parar tudo para movimentar o meu corpo, para me cuidar, porque esse é o meu momento e toda vez que eu tô ali desistindo, eu sei que tem um monte de gente lá e que se eu não estiver lá, isso eu vou fazer isso vai fazer uma diferença para mim e para os outros. É um grande estímulo. Eu sinto assim que, de fato, a energia do grupo nesse lugar de potencializar mesmo, de reforçar aquilo que a gente sabe que talvez sozinho vai ser mais desafiador. Então, a gente falou aqui do ambiente como um lugar que pode não ajudar, mas agora é importante a gente também reforçar desse ambiente que ajuda. Então, quais são as estratégias que a gente encontra na nossa vida, né? Para cada vez mais criar ambientes que vão ajudar a realizar aquilo que eu quero realizar. É. Eu acho que todo mundo tem uma referência assim de algo que quis muito fazer e as pessoas em volta de você não te apoiaram a fazer aquilo. E é muito mais difícil fazer, né? Quando você, às vezes a gente nem revela, né? Nem revela o que a gente quer porque fala, vou revelar, eu já sinto aqui que essas pessoas não vão me apoiar, então nem vou revelar. Muitas vezes acontece isso. Agora, às vezes, às vezes quando a pessoa revela, né? E o pessoal não apoia, é muito mais difícil, assim. Então, isso também acho que é uma reflexão interessante, que é meio contraintuitiva, que o autocuidado não é de responsabilidade só individual. E aí dá uma bugada, assim, né? Dá uma Como assim o bugada. autocuidado? Dá uma bugada porque você fala, peraí, mas é autocuidado, né? É. É autocuidado, mas como é que isso não é só de responsabilidade individual? Mas o que eu quero dizer com isso é que, assim, as pessoas em volta de você, as pessoas com quem você convive, né? Ou seja pai, mãe, irmão, marido, mulher, filhos, filhas, essas pessoas todas estão ali trocando, compartilhando responsabilidades do convívio, né? Então, uma situação, infelizmente, muito corriqueira, que é mulheres sobrecarregadas dentro de casa. Né? Mulheres sobrecarregadas dentro de casa. Sobrecarregadas quer dizer que elas estão mais carregadas do que elas dão conta, né? Então isso quer dizer que elas estão pegando responsabilidades que poderiam estar mais compartilhadas com outras pessoas que poderiam compartilhar essas responsabilidades. Uma pessoa sobrecarregada, quanto que ela tem de condição de ter momentos de autocuidado, né? É fácil para uma pessoa sobrecarregada praticar o autocuidado, se autocuidar? É muito difícil, né? E isso tem a ver com as outras pessoas ali em volta também. Então, quanto mais a gente vai
compartilhando essas responsabilidades, né, distribuindo as responsabilidades, mais a gente vai equilibrando essa balança mesmo, né? Porque pessoas sobrecarregadas vão. Olha só que crítico. Uma pessoa sobrecarregada ela é a pessoa que mais precisa de autocuidado e ela é a pessoa que menos tem condições de praticar o autocuidado, porque ela está sobrecarregada. Então é um momento crítico, né? E aí esse é um momento crítico, inclusive, por quê? Porque para ela expor essa situação e falar assim, hello, gente, precisamos interromper aqui porque não está rolando desse jeito. Isso é criar um conflito, né? Mas é criar um conflito entre aspas, porque esse conflito já existe dentro dela. Ela só vai revelar o conflito. Só que criar um conflito, muitas vezes, é uma coisa considerada mal educada, né? Desarmoniosa. Você está desarmonizando o ambiente quando você cria um conflito. Então, muitas vezes, a pessoa também engole esse conflito porque ela acha que ela tem que dar conta daquilo. E ela acha que ela é a única pessoa responsável por fazer o autocuidado dela, né? Então, é uma equação muito angustiante, é um labirinto, assim, né? Um negócio que não tem como dar conta sozinho, né? Uhum. E não ajuda em nada, né? Esses reforços de, olha, só depende de você. Ah, e é mais um pezinho aí, né, para conta. Sim. Então, principalmente nós mulheres, acho que você trouxe esse ponto assim maravilhoso de realmente sobrecarregar, de estar sobrecarregada e ainda acrescento aqui a questão cultural, né, de que a mulher foi criada para cuidar, então tem esse papel social que foi dado à mulher, né, pela sociedade patriarcal do cuidado. Então, se eu não cuidar, quem vai? Ninguém sabe cuidar, né? Uhum. Então, é de fato um conflito, mas eu acho que a reflexão mais profunda que a gente pode trazer disso é quem são as pessoas do seu convívio? Eu comecei a refletir muito sobre isso. Peraí, quem são as pessoas que eu quero perto de mim? E uma coisa que eu falo muito para as minhas alunas depois da sua live, depois de toda essa reflexão, tá desafiador para você? Quem pensa numa pessoa que você ama e que te ama incondicionalmente? Pensou? Quem que é essa pessoa? Você acha agora que é possível para você? Lembra que ela te ama incondicionalmente. Todo mundo, eu acredito, que tem pelo menos uma pessoa que, assim, que existe esse amor incondicional mútuo. Então, pensa nessa pessoa. Será que você pode pedir ajuda para essa pessoa, lembrando que ela te ama? Então, será que se você quer muito fazer uma aula de dança ou qualquer outra coisa na sua vida e você está sobrecarregada e aquilo é precioso para você, pede ajuda para essa única pessoa. O que é que você precisa naquele momento? Ela precisa cuidar dos seus filhos? Ela precisa, sei lá, te levar em algum lugar? Ela precisa te ajudar a fazer uma comida para você comer e poder estar aqui? Ou ela precisa te ajudar no trabalho? Sei lá o que é. Mas será que essa pessoa pode? Como é que você pode pedir? Então, essa é uma reflexão muito importante. Quem são as pessoas do seu convívio? Quem é a sua rede de apoio? E se você estiver muito insatisfeito com a sua rede de apoio, e de repente começar a pensar, nossa, não vai me ajudar. Isso daí, não vai. Começa a repensar. Assim, quais são os caminhos para você resolver isso, né? Se dá essa chance de resolver isso com essas pessoas e se mesmo assim, poxa, começa a repensar, porque de fato, Pedro, assim, esse ano para mim foi um ano que eu finalizei muitos ciclos de amizade porque eu percebi o quanto estava desequilibrada essa equação. O quanto eu mesma estava nesse lugar de sempre prover, escutar, fazer e acontecer, e na hora, no reverso, nada. Na vez que eu pedia, nada.
Tentei, não deu, eu falei, gente, qual que é o sentido disso aqui? E aí eu percebi o quanto sobrou energia para mim mesma, porque eu tava Uhum. doando assim para pessoas que não vinham um retorno, então eu me sentia abusada, me sentia desnutrida. Então foi fundamental para mim conseguir também colocar um ponto final em algumas relações, assim. Já foi importante também colocar ponto final em relacionamentos amorosos. Então, eu acho que essas reflexões são sempre importantes, assim. A gente está o tempo todo, por mais desafiador que seja, trazendo ela para o nosso dia a dia. Uhum. Teve duas coisas que você falou que eu fiquei com vontade de comentar. Uma delas foi como que a educação pode ser normativa para cada gênero, assim, né? Para mulheres, para homens, como que a educação de o que é ser mulher, né? Qual que é o papel, né? O que você deve fazer como mulher, como que você deve se comportar para ser uma mulher, para se encaixar nesse lugar de mulher e como é que isso afeta as habilidades ou inabilidades do autocuidado. Eu acho que isso tem tudo a ver, porque é bom, se a gente pensar em homens, por exemplo, né? É, quando a gente pensa no mundo masculino, assim, hétero, né? Que é o mundo que eu mais estou familiarizado, assim, o cuidado, ele é uma coisa assim meio cuidado, se eu falo assim de autocuidado para homens, é uma coisa de viado, né? No mau sentido, assim, é uma coisa depreciativa, né? Essa é coisa de viado, imagina, autocuidado, o que é isso, né? Tanto que se você lançar qualquer curso de autocuidado aí na internet, quem vai aparecer são mulheres. E isso é sintomático, né? Por quê? Porque os homens não se identificam com essa ideia do autocuidado. E até a própria dar, né, no mundo masculino, hétero, o próprio cuidar, ele tem uma caixinha ali que é assim, não, o homem ele cuida como provedor, né, ele de alguma forma ele cuida como protagonista ali de um certo papel, mas outros papéis ele não assume, né? Então fica muito em caixinhas assim. E eu acho que isso é muito tóxico para todo mundo, inclusive para os próprios homens, assim, né? E aí para as mulheres, muitas vezes o cuidar ele é colocado como algo que é a sua função na Terra é cuidar, né? Você que é mulher, se você não está cuidando, você não está sendo uma boa mãe, uma boa mulher, uma boa companheira, né? Uma boa qualquer coisa. Por quê? Porque a natureza, muitas vezes esse é o discurso, né? A natureza da mulher é cuidar. E aí a gente entra um pouco nessa conversa complexa que é assim, o que é natureza, o que é cultura, né? E será que existe alguma separação entre essas coisas? Mas eu acho que muitas dessas coisas estão sendo questionadas, né? Será que a natureza da mulher é cuidar ou será que foi um lugar que ela foi colocada, né? E aí repensar isso é interessante, porque botam a cultura, né? Bota que a natureza da mulher é cuidar, mas não cuidar de si, né? Cuidar das outras pessoas. Uhum. Então, assim, tanto homens quanto mulheres, nesses papéis assim convencionais, estão vestindo camisas que criam um ambiente tóxico para todo mundo, né? E todo mundo precisa de autocuidado. Então, eu acho que é uma desconstrução mesmo, né? É uma desconstrução mesmo e uma desconstrução necessária para poder fazer esses ajustes, né? Porque geralmente o que a gente quer é o resultado, né? O processo é mais difícil, né? Então, assim, eu quero o resultado, mas a caminhada, eu quero chegar lá. Não tem uma carona, um táxi, um teleférico, né? Um negócio, um jeito de ir mais rápido, porque a gente, poxa, a gente quer o resultado, mas a transformação, ela dá trabalho, né? Outro dia eu tava dando um treinamento numa empresa, assim, e muitas vezes isso acontece. As empresas,
qualquer grupo, também pessoas que vêm fazer os cursos, as pessoas elas vêm por quê? Porque elas querem o resultado. Né? E o resultado ele chama muito, né? Se eu falo assim, Bela, tem um processo que vai te ajudar a deixar sua vida mais leve, a se comunicar com as pessoas de uma forma muito mais saudável, a falar o que você está sentindo, diminuindo as chances da outra pessoa se sentir ofendida, você também vai se sentir. Puxa, você fala, ah, meu Deus, eu quero agora isso aí, me dá agora. Vai lá Né? fazer Aí que você vê. Exatamente, falar é muito mais fácil, né? Falar é muito mais fácil que fazer. E o fazer, ele é assim, é conta-gotas, né? É um processo gradual, regular, que acontece de uma forma preferencialmente coletiva, né? Então eu acho que essa discussão mesmo assim dos gêneros, né, é uma discussão importante de ser olhada, assim, ser desconstruída. E o pedir também, você falou de pedir, né? Você falou, você tem uma pessoa que você pode pedir. O pedir ajuda, como é difícil pedir ajuda, né? Se você não foi educada a pedir ajuda, vai ser mais difícil, né? Então eu acho que isso acontece para muitas pessoas têm dificuldade de pedir ajuda, ou porque não acreditam que vão ser ajudadas, ou porque não acreditam que existe solução para aquilo, que alguém pode ajudar, porque muitas vezes dentro da minha cabeça eu já pensei em todas as saídas e não vai dar certo. Eu já analisei tudo aqui, né? Às vezes a gente se conta essa história, não, eu já pensei em tudo. Não vale nem a pena pedir ajuda. Então tem vários motivos, ou por medo do que a pessoa vai pensar de mim se eu pedir ajuda nesse. Por exemplo, estou pensando em suicídio. O que a pessoa vai pensar se eu pedir ajuda? O que vão falar de mim? Será que as pessoas vão espalhar essa notícia? Será que as pessoas vão deixar de me chamar para trabalhar? Né? Só que aí eu reprimo esse assunto dentro de mim, não peço ajuda, e aí não consigo lidar com ele. O suicídio é só um dos exemplos, né? Eu estou falando isso porque eu trabalhei no CVV, e no CVV muita gente liga para lá porque está pensando em suicídio e porque não tem com quem falar, né? Então, e o pedir ajuda pode ser considerado um ato de autocuidado, né? Uma ação de autocuidado, que é assim, se eu percebo que eu não estou conseguindo dar conta daquilo, eu posso pedir ajuda, né? Mas também para pedir ajuda, o ambiente pode facilitar ou dificultar, né? Se eu estou num ambiente que as pessoas são hostis, com vulnerabilidade, com fragilidade, se as pessoas, né, me diminuem, ou não me ouvem, ou não me valorizam, vai ser difícil eu pedir ajuda, né? Então tem tudo isso que vai se afetando, né? Não é só um ponto para ser trabalhado, mas a gente consegue trabalhar a partir das nossas ações, né? As outras pessoas é mais difícil mudar, mas a gente pode também ir escolhendo ambientes que vão ajudando a gente, né? A pedir, a exercitar o pedir, porque o pedir é uma musculatura. Se a gente não trabalha o pedir, é mais difícil mesmo. Como exercitar o pedir, né? Essa é uma investigação também, é uma pesquisa. E, então, tem bastante coisa aí. Tem muito pano para manga, mas eu queria muito escutar ou ler quem está aqui junto com a gente. Tem bastante gente desde o começo. O Pedro trouxe um pontinho que é também a questão do autocuidado dentro desse universo aí do masculino. E eu achei interessante, Pedro, porque, de fato, toda vez que eu que eu penso autocuidado, me vem mulheres, universo feminino. Não sei se é porque eu trabalho com isso, mas não, acho que é porque de fato também está aí intrínseco, né, na nossa cultura. Então, quando vocês, gente, também pensam em autocuidado, vem para vocês o que seria um autocuidado para os homens, por exemplo, né? O que seria, Pedro, um autocuidado para os homens? Você já deu vários pontos aqui, desde escutar as suas necessidades, como é que você pode acolher, pedir ajuda. Mas, assim, se a gente pudesse pensar, estou aqui construindo junto, tá? Com você e com quem está assistindo. O que seria um autocuidado dentro desse universo masculino? Porque quando eu penso nas mulheres,
Nossa, eu consigo pensar em mil coisas, desde skincare até automassagem, dança, exercício físico, terapia. Uhum. Nossa, eu penso em infinitas possibilidades, mas eu confesso que quando eu penso no universo masculino me dá uma leve bugada. Para vocês também, Sim, gente, o que é que vocês pensam? Escrevam aqui para a gente ver enfim, para trocar mesmo. sim. E aí, Pedro? Eu, então, o que me vem é assim, o autocuidado no mundo masculino, ele é chamado de outras coisas. Ele Ah, não ganha esse mesmo nome. Mas eu acho que os homens hétero, estou generalizando, lógico, né? Mas assim, eles têm as suas estratégias de autocuidado que são o quê, né? Se a gente pensar em autocuidado, quais seriam os resultados do autocuidado? O que o autocuidado nos dá? Se a gente pensar de uma forma genérica, assim. Muitas vezes uma estratégia de autocuidado vai me ajudar, assim, a relaxar mais, a descansar, me reenergizar, né? Me inspirar. Então, o autocuidado pode ser estratégias para fazer isso. Então, talvez fica mais fácil quando a gente pensa desse jeito, porque assim, homens não falam tanto de autocuidado. Mas quais são as estratégias que os homens usam para relaxar, por exemplo, né? Ou para se divertir, ou para se energizar. Pode ser o futebol, né? Muitos homens jogam futebol. Ou, sei lá, vou andar de skate. Ou vou beber uma cerveja com os meus amigos, né? Coisas bem tradicionais, bem convencionais, assim, do mundo masculino, hétero, né? hétero. Principalmente. Ou assim, a própria pornografia, né? Pornografia é um recurso que eu acho que de alguma forma está tentando cuidar, só que aí eu já trago para aquele lugar de reflexão sobre será que essa estratégia ela é uma estratégia que ela está numa perspectiva mais imediatista, assim, cuidando, mas a longo prazo, será que ela está cuidando também? Né? Essa é uma reflexão que muitos homens têm feito, assim. A pornografia, ela cuida ou ela dá uma distorcida também na percepção dos relacionamentos, né? Então, muitos homens têm feito essa pergunta, exatamente porque pode ser que essa seja uma estratégia trágica de autocuidado, né? Uma dessas estratégias várias, assim. E por isso que fica tão latente essa reflexão, né? De você e todo mundo que quiser pensar quais são as estratégias de autocuidado, de válvula de escape que eu já pratico, que eu já aplico, né? E será que eu quero continuar com elas? Será que a curto prazo elas cuidam? Será que a médio e longo prazo elas cuidam também ou não, né? Então eu acho que é isso, assim, talvez no universo masculino não seja falado com essas letras, né? Autocuidado, não se fala de autocuidado. Mas eu acho que fala com outras palavras, assim, né? Fala assim, vamos, sei lá, vamos se divertir. O mundo masculino, ele é meio escrotão, assim, né? Ele é meio neandertal, assim, né? Meio grosseirão, assim, né? Eu tô num grupo de WhatsApp que o pessoal só se xinga. É muito louco. O pessoal só se xinga. Ah, filho da puta, não sei o quê. A galera só se xinga. E é um grupo só de homens e que eu vejo que, assim, na minha percepção, é como se aquele grupo fosse uma válvula de escape também, sabe? Uhum. Porque é um lugar que as pessoas, tipo, se xingam muito e de alguma forma elas estão tentando liberar uma energia que eu acho que é uma energia que está acumulada também. Então é uma válvula de escape, né? Agora, essa reflexão sobre será que as válvulas de escape que eu estou usando elas cuidam? Acho que essa é uma reflexão interessante, assim, né? Mas dá trabalho repensar as coisas, né? Repensar os seus hábitos diários dá trabalho, né? Repensar o seu relacionamento. Nossa,
puta trabalho. Ainda mais se você tem filho, você fala, meu Deus, eu vou repensar meu relacionamento, porque tem questões logísticas muito grandes, tal. Então, repensar as coisas dá trabalho. Então, também não precisa ser da noite pro dia repensar a vida inteira, né? Mas aos pouquinhos dá para ir repensando algumas coisas assim, e de vez em quando eu acho que a nossa vida pede por transformações um pouco maiores, assim, umas decisões que fala, bom, eu preciso realmente tomar uma decisão, né? Muitas vezes demora anos para a gente tomar certas decisões, né? E aí chega um ponto que você fala, meu, eu não aguento mais sofrer com isso. E aí é aquele momento que você vai tomar aquela decisão para mudar um hábito ou alguma coisa na sua vida. Ah, mas às vezes demora, né? Mas um dia chega esse momento, nem que seja você seja velhinha ali, e fala assim, ah, quer saber, foda-se. Né, eu conheço muitas velhinhas, velhinhos que estão assim, ó, já desencanaram, já falam o que pensa mesmo, e não tem papas na língua, né? Então, acho que é isso, é um processo de repensar mesmo, né? As regras sociais e culturais, né? Mas veja aí se você quer mesmo, né? Tô falando isso pra mim, pra você, pra todo mundo. Se você quer esperar uma vida inteira pra ter esse álibi de poder, né, fazer essas transformações e falar as coisas e, enfim, fazer o que faz sentido pra você. A gente tá na vida que talvez seja exatamente pra isso, dá trabalho, é conta-gotas. Mas sinto que vale muito a pena. A gente sentiu, né, Pedro, a transformação, assim, do autocuidado, do autoconhecimento na nossa vida. Eu vou repetir mais uma vez: você pelo caminho da comunicação não violenta, eu pelo caminho do corpo, da dança. E realmente, assim, eu te sinto muito orgulho de olhar para nós dois e falar: olha só! A gente deu uma evoluidinha aqui daqueles jovenzinhos lá de trás Sim. que ficavam batendo a cabeça. Sim. Ai, é muito gostoso, assim. Eu sinto que dá trabalho, mas vale muito a pena para uma vida com mais sentido. Eu te sinto assim, do pouco que a gente ainda convive, com uma vida com bastante sentido. Apesar de todos os Uhum. pesares, que não dá para ignorar esse ambiente. Com uma Sim. vida com mais sentido, né? Sim, com certeza. E isso que você falou, né, desse ambiente que a gente está vivendo agora, né, eu acho que isso, por exemplo, essa situação de pandemia, né, essa situação de crise sanitária, crise política, crise econômica, muitos tipos de crise. A gente está num ambiente e pessoas em realidades diferentes, né, assim, e pessoas em situação de vulnerabilidade e tal. Então, meu, isso tudo pesa muito, né? Isso tudo são dificultadores de autocuidado, assim, e você já falou sobre isso, né? Mas eu acho que vale a pena sempre reforçar, assim, porque, por exemplo, eu estava fazendo uma sessão de mentoria com uma pessoa, com uma mulher, né? E que ela estava refletindo sobre algumas dificuldades que ela tinha, como dificuldade de pedir ajuda, de compartilhar responsabilidades, de estabelecer limites, né? De falar, olha, eu não quero que seja assim, eu quero que seja assado. Isso tudo dentro de casa, né? E ela estava se culpando muito por isso, porque ela achava que era uma coisa dela, assim. E aí eu trouxe para ela, assim, eu falei assim, mas você não acha também que tem uma questão que estava relacionada a tudo isso que a gente falou agora, né? Uma questão de educação, uma questão social, cultural, uma questão que muitas mulheres passam por isso, né? Tal. Aí ela até começou a abrir o olho, assim, sabe quando a pessoa começa a olhar assim para o lado, parece que está enxergando novas ideias, né? E aí ela falou assim, nossa, é mesmo. E aí eu percebi que naquele momento ela tirou um certo peso dos ombros dela, porque ela estava pegando todo o peso para ela, né? Então é isso, meu, pandemia, puta crise, vai saber as crises que cada pessoa está vivendo dentro da própria casa também, né? Então, assim, eu gosto que a gente, assim, eu gosto da ideia da gente pegar leve com nós mesmos, assim, né? Até para não transformar o autocuidado em uma obrigação, uma cruz, assim, que tem que carregar, porque, nossa, agora eu descobri que eu tenho que praticar o autocuidado e agora
isso virou mais uma tarefa que eu não consigo fazer, e como eu sou uma pessoa incapaz, né, de não conseguir fazer isso, então é um vício, é um jeito de pensar. A culpa é um vício, é um jeito de pensar, que a gente foi educado a pensar desse jeito, né? A gente foi educado a operar dentro do ambiente da culpa. Se não são outras pessoas culpando a gente se culpando ou culpando outras pessoas. Então, a culpa está sempre no ar. E existe uma diferença, eu acho, de tentar reconhecer a responsabilidade e tentar reconhecer uma culpa. Você pode perceber que você é responsável por alguma coisa no sentido de eu sou responsável, isso quer dizer que eu posso agir sobre essa coisa, eu posso cuidar dessa coisa. Mas a culpa é assim, não, você não está conseguindo, você deveria conseguir, né? A culpa ela vem com um chicote, né? No pacote da culpa vem chicote, vem faca, vem tudo, né? Tudo. E eu acho que é uma abordagem um pouco mais leve, assim, para tirar um pouco, né, compartilhar mais esse peso, principalmente quem se sente sobrecarregado, porque a própria palavra, né, sobrecarregado, quando eu digo assim, nossa, eu estou me sentindo sobrecarregado, isso é uma dica sobre do que eu estou precisando, né? Se eu estou me sentindo sobrecarregado, é porque eu estou precisando compartilhar essa carga. E aí, para qualquer processo de transformação, se a carga está muito pesada, vamos pensar assim, numa pedra gigante. Para eu transportar essa pedra, eu vou precisar de vários apoios. Quanto mais apoios, né, mais eu vou conseguir transportar essa pedra de uma forma mais fluida. Ou quando a gente pensa, por exemplo, em dança também. Se eu tenho vários apoios no chão, né, Exato. o meu peso está mais distribuído. Se eu tenho poucos apoios, um apoio, se eu fico num pé só, o meu peso está todo ali. Uhum. Então, pode ter uma sobrecarga ali também, né? Então, quanto mais apoios, quanto mais pessoas que consigam te apoiar, quanto mais redes que consigam te apoiar, melhor, né? Melhor, porque aí vai compartilhando essa responsabilidade. Uhum. E só para finalizar, assim, que eu acho que daqui a pouquinho vai encerrar, ultimamente nesse universo do autocuidado, do autoamor, do corpo, também tem tido muito esse diálogo de você precisa amar o seu corpo do jeito que ele é. Ame o seu corpo. E eu acho isso maravilhoso. Que bom que a gente está tendo essas falas assim. Que bom que a gente está vendo outros corpos na mídia, que a gente está conseguindo ver variedade, que a gente está conseguindo ver pessoas, né? E não só um único modelo a ser seguido. Eu acho isso lindo. Mas, por outro lado, eu também já peguei várias alunas é, com esse chicote da culpa de, meu Deus, eu não tô conseguindo hoje amar o meu corpo. Hoje eu queria fazer uma lipo. Hoje eu queria acordar com a minha barriga fitness. Hoje eu queria conseguir aqui, sabe, fazer essa performance com o meu corpo e é isso. Então, o quanto é realmente preciso reflexão e equilíbrio para a gente nunca cair em nenhum extremo. Então eu vejo isso como uma cilada do autocuidado toda vez que a gente cai nesse lugar do ter que, ame, faça, viva, seja, né? É Sim. importante a gente refletir sobre esses. E agora que eu estou estudando marketing digital, eu vejo o quanto que tem, né? Uhum, Dessas uhum. dessas chamadas para ação, assim, e a gente que está recebendo e também quem está fazendo essas chamadas, acho que vale a pena essa reflexão. Tá tudo bem se você não estiver curtindo o seu corpo, sabe, hoje, ou amanhã, ou depois. Tá tudo bem se você quiser ser de um jeito diferente, se quiser ser loira e você é morena. Tá tudo bem a sua insatisfação também, a partir do momento que você tenha consciência dela e que você faça alguma coisa sobre isso. Então, eu só queria trazer essa última reflexão, porque eu tenho sentido bastante também esse outro lado. Acho que não sei se eu poderia falar isso da cultura good vibes,
Ou, mas enfim, mas desse lugar assim do ame você mesma do jeito que você é, tá? Sim, e aí talvez, e uma ideia que pode até bugar de novo aí a cabeça da galera, que é assim, quando você não consegue praticar o autocuidado e acolhe isso pode ser uma forma de autocuidado também, né? Então, eu acho que você acolher a impossibilidade de praticar o autocuidado num certo momento pode ser uma forma de autocuidado também, assim. Então, é uma coisa meio, uma convivência dessas possibilidades, né? E esse ter que também é um dos nossos vícios de pensamento, né? Não, eu tenho que. Muitas vezes acontece isso. A pessoa vê uma live, faz um curso e fala: Nossa, então eu preciso mesmo, eu preciso fazer isso, eu tenho que fazer isso. E aí já vem o chicote, né? Porque eu tenho uma imposição, uma exigência, né? É uma autoexigência. E essas autoexigências aí estão invisíveis, mas elas estão aqui a todo momento falando no nosso ouvido e muitas vezes de uma forma até inconsciente, né? Que a gente não percebe. Os nossos diálogos internos que a gente começou a falar no início da nossa live. É. Gente, aliás, antes de falar com vocês, Pedro, se você pudesse hoje trazer assim uma palavra ou uma reflexão que fica para você dessa live, o que seria? E pessoal, para vocês que assistiram, que pegaram a gente ou do começo ou do meio, ou do final, só um pouquinho, um pocão, qual que foi a reflexão aí que vocês tiveram hoje? Seja uma palavra, o que é que ficou para você desse papo todo que a gente teve aqui? Qual foi para você, Pedro? Nossa, tantas palavras, que difícil escolher uma, né? Ah, pode ser mais de uma, não tem que nada. Não, 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 mas eu gosto do desafio de escolher uma. Eu vou escolher uma palavra que não representa a que mais reverberou, mas representa algo que reverberou, assim, né? Que é uma coisa que eu acho que eu tenho pensado bastante ultimamente, que é o imediatismo, assim. Como que o imediatismo ao qual a gente está exposto todo o tempo, assim, né? Não. A gente vive numa cultura que cobra da gente respostas imediatas, até no jeito de falar, né? Então, quem fala devagar é uma pessoa que incomoda, né? No WhatsApp a gente tem o áudio acelerado ali, tá tudo cada vez mais rápido e é tudo muito imediato e muito rápido e eu acho que isso é muito tóxico, assim, sabe? Porque o autocuidado eu acho que não opera na lógica do imediatismo. E quando opera na lógica do imediatismo é assim, eu preciso me cuidar, e aí eu vou imediatamente tentar suprir aquela necessidade, e muitas vezes eu vou para uma válvula de escape que é uma válvula trágica. Se eu penso só em suprir imediatamente aquilo, eu quero isso agora, tem que ser agora. E isso é uma forma de escravidão emocional, eu acho. Então, o imediatismo é uma palavra que eu saio com ela dessa conversa, assim, refletindo sobre ela. Curioso também para ver as respostas aí das outras pessoas. Escrevam aqui, gente, para nós, vai ser gostoso E ler você, tem alguma vocês. palavra aí? Olha, eu me tinha surgido aqui a palavra acolhimento, mas depois da sua fala, eu acho que me veio outra, que seria a palavra calma, que eu acho que é o contraponto desse imediatismo, porque de fato eu sinto que a gente precisa desse tempo estendido, ou eu preciso desse tempo estendido quando se trata de autocuidado. Eu sinto que eu realmente preciso ir para uma outra frequência para eu poder me escutar um pouco e proporcionar aquilo que eu preciso. Então, acho que calma. E muitas vezes, quando eu não consigo me autocuidar, eu tô nesse lugar do vida Hum, louca, emendando uma coisa na outra. Então, talvez até essa seja uma palavra guia para mim dessa semana. A calma. hum, legal. Tô vendo Gratidão, algumas respostas Pedroca. aqui. Ai, deixa eu ver. Gente, pra mim não tava aparecendo. Apareceu agora.
equilíbrio, coletividade. A Maria falou serenidade. A Célia falou pegar mais leve. A Maria falou autocuidado, se amar sem culpa, se permitir, se acolher. Ah, que delícia, gente. Olha só, não tava vendo os comentários de vocês. Agora eu tô vendo tudo. Coisa boa. Pessoal, compartilhe essa live com quem você sente que isso vai fazer sentido, com quem você sente que vai contribuir para a vida dessa pessoa de alguma maneira. E eu sou muito grata pela presença de cada um e pela sua, Pedroca. Vontade de ficar aqui para Obrigado. sempre. A live vai ficar salva, viu? Que legal, que legal. Obrigado também. Fazia tempo que eu não fazia live, você me tirou das profundezas aí que eu estava imerso em outros processos, e aí eu falei assim, não, vai ser legal fazer live. Então, Que bom. Foi legal? sempre bom. Foi, sim. Foi legal revisitar esse tema com você, né? Porque dá uma dinâmica diferente. Eu tinha feito esse tema lá numa outra live, e eu também estava diferente lá atrás.